me invocar. Sai do olho! Bem-vindos ao canal Através de Espelhos, eu sou a Ju Baízi. E eu sou a Jaque Baízi. E hoje nós vamos falar de Caçadores de Demônios, também conhecido como The Uncanny Encounter ou Amazing Rumor. Antes de começar a falar sobre essa série, vai se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para você ficar sempre por dentro do que acontece por aqui. Nós temos uma meta de chegar em 1000 inscritos, então contamos muito com a sua ajuda. Caçadores de Demônios é uma série sul-coreana que estreou dia 28 de novembro de 2020 na OCN e está sendo disponibilizada pra gente pela Netflix. Até o momento nós temos 8 episódios disponíveis e dia 2 de janeiro nós teremos o episódio 9. O gênero dessa série é ação, fantasia, sobrenatural, mistério e suspense. Então na primeira parte do vídeo nós traremos uma resenha sem spoiler, passaremos o trailer e logo depois nós vamos comentar os 8 primeiros episódios com spoiler. Então o drama ele vai contar a história de So-moon, que é um garoto do ensino médio que tem uma perna manca. Ele sofreu um acidente junto com seus pais quando ele ainda era criança. Infelizmente os pais morreram, mas ele sobreviveu e ficou com essa perna que ele precisa usar aquelas muletinhas. Ele tem 2 melhores amigos, que é um menino e uma menina, e eles estão sempre juntos. Pelo fato do So-moon ser órfão e também estar deficiente da perna, ele virou muito amigo desses dois e eles são praticamente como irmãos, então eles estão sempre andando juntos, fazendo trabalho de escola juntos, e eles também estão desenvolvendo uma história em quadrinhos. Então a amizade deles é muito bonita e bem gostosa de ver. Com a morte dos pais, ele acabou sendo criado pelos avós. Porém, a avó materna, ela tem Alzheimer. Então quem acaba fazendo todas as coisas para ele é o avô. E ele ajuda o avô cuidando da avózinha também. Um dia ele estava andando pela rua com os amigos dele e de repente uma luz vem de encontro com ele e entra no corpo dele. E ele se sente diferente, ou seja, ele foi possuído por um espírito do pós-vida. Esses espíritos do pós-vida, eles entram originalmente no corpo de pessoas que estavam em coma e meio que dão uma segunda chance para essas pessoas. Então as pessoas ficaram em coma por muito tempo e aí com esse espírito dentro delas, elas têm a oportunidade de se tornar um caçador. E o que o caçador faz? Existem espíritos malignos que estão assolando a Terra em busca de imortalidade. E aí esses espíritos malignos, eles entram no corpo de pessoas que já são originalmente más e eles continuam matando aí várias pessoas porque eles se alimentam da alma dessas pessoas para continuar vivos, ou seja, para continuar imortais. E aí os caçadores, que têm um espírito do bem dentro, eles vão procurar essas pessoas que estão possuídas a fim de libertá-las. Ou seja, eles conseguem encontrar um espírito mau, captura esse espírito mau e leva eles de volta para o purgatório ou para um tipo de inferno. Então, a função dos caçadores é caçar espíritos malignos que estão buscando a imortalidade. E aí, essa mulher que entrou no corpo do So-moon, ela é um espírito bom, porém, o corpo que ela estava acabou morrendo e aí ela precisava entrar num corpo vivo ou em coma para continuar existindo. E aí ela encontra no So-moon essa possibilidade. Provavelmente porque ele ficou em coma quando criança. E ela encontra ali uma energia que dá certo para ela possuir. E aí o So-moon ele vai fazer parte da equipe de caçadores. E na equipe de caçadores nós temos mais 3 pessoas. Todos esses humanos que se tornaram caçadores de demônios, junto com isso eles ganham uma super força e depois eles começam a desenvolver outras habilidades sobrenaturais. Então nós temos no time a Hana e ela consegue sentir quando tem um espírito do mal por perto. Então ela tem uma visão e ela vê uma situação e ela fala, olha, tem um espírito assim, comunica aos outros do time, ele tá mais ou menos em tal lugar, a gente precisa ir lá encontrar com ele. E aí eles vão até esse espírito por causa de como a Hana vê onde ele está. Às vezes ela consegue detectar um espírito maligno a quilômetros de distância. Então quando esse espírito maligno está prestes a matar alguém, a Hana consegue ver isso e comunica os demais do time para eles irem em busca dessa pessoa a fim de libertar a pessoa do espírito mal e levar esse espírito mal para o pós-vida, para que ele seja punido pelos atos dele. Outro integrante desse time é o Motaki. Ele também é super
super forte, tem uma força até maior do que os outros, e ele foi possuído por um espírito há 7 anos atrás. Porém, ele acabou perdendo a memória, então ele não se lembra que antes dele estar em coma, ele era um detetive e ele estava investigando um caso junto com o pai do Sumun. Por causa desse caso, ele fica em coma, mas quando ele é possuído, o espírito que possui ele diz que ele precisa esquecer a vida dele de humana e seguir em frente a fim de capturar os espíritos malignos. Então ele não deve se envolver em assuntos pessoais, em assuntos humanos, já que a função dele é caçar os demônios ou os espíritos maus. Tem também uma senhora, que é a senhora Cho. Ela provavelmente é a líder do grupo, porque eles respeitam muito ela, tudo que ela fala, eles respeitam muito, e a habilidade dela, além da super força, é uma habilidade de cura. Então, quando eles chegam para capturar o espírito maligno, se esse espírito está fazendo mal a algum humano e esse humano está inconsciente, ela vai, posiciona a mão nesse humano e traz a cura sobre ele. É uma habilidade bem diferente das dos demais e é uma habilidade muito importante para o time. A gente ainda não sabe muito da história dela, do porquê que ela ficou em coma e porquê que ela acabou sendo possuída por esse espírito do bem, mas eu acredito que ao longo da série eles vão trazer isso pra gente também. Todos esses caçadores, eles trabalham num restaurante e esse restaurante serve um macarrão que é delicioso mesmo não fazendo propaganda alguma. Mas quando eles encontram algum espírito, eles param tudo o que eles estão fazendo e vão atrás desse espírito. E aí, o último integrante desse time de caçadores, mas que não trabalha no restaurante, é o Choi Jang-woo. Ele é responsável pela parte financeira do grupo. Então é ele que financia todos os custos que esse grupo de caçadores precisa. Ele é um empresário na Coreia que é muito rico, que também ficou em coma e teve essa segunda chance de vida. Então você vê ele bancando o time, dando cartão pra ele, sabe aqueles cartãozinhos sem limite? Queria um desse pra mim também. A trama, a princípio, ela gira em torno de quem é a pessoa que assassinou os pais do Sumun. A princípio nós achamos que é um acidente, porque os pais morrem, né, numa batida entre o caminhão e o carro, mas ao longo da série a gente descobre que não foi um simples acidente, foi um assassinato. E esse assassino, que é também, né, um espírito mau, ele vai atormentar todos ali e ele é apresentado pra gente como um grande vilão. Então, como capturar esse assassino que já é mau, mas que está possuído por um espírito ainda mais mau? Esses espíritos, eles são divididos em níveis, então nível 1 quando matou uma pessoa, nível 2 quando matou mais do que uma pessoa, nível 3 quando já matou muitas pessoas, e aí tem outras habilidades também. Então, quanto mais maldade o espírito maligno faz, mais ele sobe de nível e com mais poderes do mal ele tem. Então é muito interessante, nós nos surpreendemos muito. A princípio eu achei que fosse ficar com medo, porque demônios, aquelas coisas, e até tem as cenas ali em que eles estão tentando invocar os espíritos, que fica meio a possessão, mas tirando essa parte, tem ação, tem aventura, tem mistério, tem comédia, então é uma trama muito legal, um roteiro muito legal. Esse roteiro é baseado, né, numa webtoon, que seria uma história de quadrinhos online que tem o mesmo nome. Então, gente, vale muito a pena assistir essa série. Se você ainda não assistiu, aproveita, porque dia 2 de janeiro nós teremos, né, do episódio 9 em diante, então confere que vai ser muito legal. Eu também senti que essa série me surpreendeu positivamente. Eu esperava que fosse algo diferente do que eu tô assistindo. Então, assim, não tô realmente ficando com medo. E olha que eu sou uma pessoa medrosa quando eu assisto coisas. Eu odeio coisas de terror, porque eu não gosto mesmo, eu não consigo dormir à noite. Mas assim, eu acho que ela tá bem tranquila e a história é muito boa, é bem envolvente. Então, se você é daquelas pessoas que tem medo, como eu, acho que você vai curtir. E se você não tem medo, mas curte um bom mistério, um suspense, uma série divertida, porque essa série tem tudo isso, assiste também. Então agora segue o trailer e depois os nossos comentários com spoiler. 저승일을 하는 사람들이다. 저승일이요? 카운트 할까 말까? 악기 잡으러 가신다고요? 너 할 수 있어? 제가 이 일을 할 수 있을까요? 니들 뭐야? 우리 저승사자다 이 새끼야. 우리 땅에 저렇게 흘린 건 처음 보는 것 같지 않아요?
E a primeira coisa que eu quero falar nessa parte com spoiler é a amizade que tem esses três. Então eu acho lindo o carinho que os dois amiguinhos têm com o Somun e como eles tentam proteger. E agora que o Somun tem essa super força, então é ele que está protegendo esses amigos. E o respeito que esses amigos têm, porque quando eles viram que o Somun ele teve a perna ali curada, eles ficaram muito felizes. Então a alegria desses dois, né, do menino e da menina, verem o amigo podendo andar, podendo correr, podendo andar de bicicleta, podendo fazer as coisas que ele não podia fazer antes, foi de me levar a lágrimas. Então eu amei e amo a relação entre esses três. E claro, a relação que ele tá tendo também com o pessoal ali no restaurante. Então ele tá vendo ali no ex-detetive um pai, alguém que era amigo do pai e que agora tá podendo cuidar dele como um filho. A relação da senhora Cho, que é uma verdadeira mãezona de todo mundo, então ela não pressionou o Somun para tentar fazer ele entrar pro time de caçadores, mesmo querendo muito, mas depois que ela entra, ela acolhe falando, olha, ele descobriu que os pais foram assassinados, então a gente precisa dar força, mas não é só com ele. Então quando o ex-detetive, né, foi ali esfaqueado e chega aquela gangue, né, de bandidos para poder pegar ele, ela pergunta, quem é que te jogou lá do prédio? E aí ele aponta, então ela meio que deixa eu ver então a cicatriz, ele mostra, ela já vai lá, já avança, então toma partido, né? Ela toma partido das pessoas, eu gosto disso. Eu gosto. Ela é incrível, então além dela tomar partido, ela ajuda. Então ela vai ajudar o Somun quando os espíritos bons ali querem expulsar ele, ela vai e defende falando, olha, a gente tá aqui trabalhando de graça, fazendo tudo, correndo perigo. Ela vai ajudar o ex-detetive socando todo mundo, ela vai ajudar a menina, então ela é uma verdadeira mãezona e eu estou encantada com essa atriz, porque eu já tinha visto ela em outros dramas, mas nesse papel ela ganhou meu coração como uma mãezona mesmo, super protetora, carinhosa, mas que é forte, arregaça as mangas e vai à luta. Uma personagem que eu tô gostando muito é a Hana. Ela é bem misteriosa, ela não deixa ninguém tocar nela e quando toca ela expulsa, manda longe. Então você fica meio curioso, né, pra saber sobre a história dela e de repente a gente descobre que ela perdeu toda a família dela e só sobrou ela. Então imagine a tristeza que ela não carrega dentro do coração de ter perdido todos e só ela ter sobrevivido e ter tido essa chance de ser uma caçadora. Então eu amei a cena quando ela tá forte, indo enfrentar aquele tio que era um tio malvadão, que roubou tudo que eles tinham, que deixou a família na miséria, porque eles tinham dinheiro e esse tio foi lá e foi alguém que tomou esse dinheiro da família. Quando ela vai enfrentar esse tio, gente, eu adorei a cena que ela chega com os dois pés no peito dele. Nossa, é pra aplaudir de pé, viu? Eu tô gostando muito dessa personagem, acho que ela é muito forte, centrada, além de ser muito bonita também. Eu ainda não entendi se a família dela decidiu, né, tomar os comprimidos ali pra se matar, ou se esse tio induziu, né, a morte da família. Então eu acho que ainda não ficou explicado, mas a gente vai descobrir, acredito eu, no decorrer da série. Mas de qualquer forma, ver o tio sendo punido pelos atos dele foi muito gratificante e saber um pouquinho mais da história dela, né, porque era toda misteriosa, acho que foi uma das coisas que eu mais amei. Não que a gente não tenha curiosidade dos outros personagens, mas só pelo fato de ter aquele mistério e ela não deixar ninguém chegar perto, então foi muito interessante. Eu gosto muito da relação que ela tem com o Somun também, de proteger e de ajudar. Então eles ali, do jeitinho deles, talvez até pelos dois serem mais novos, eles têm uma linguagem que eles conseguem se entender e se comunicar. Eu tava ficando bem apreensiva do Somun na escola, tendo aqueles amigos valentões, que não é amigo, né, aquelas pessoas que praticavam bullying com ele, que por acaso é o filho do prefeito. Gente, como aquele garoto consegue ser tão ruim, né? E ele faz parte de uma ganguezinha ali do mal. Então quando eles levaram uma lição, eu também gostei muito, gostei que eles sofreram um pouquinho, porque eles fizeram muita gente sofrer. Mas eu tô muito curiosa com o que vai acontecer, porque você vê que ele tem maldade. Então quando o espírito mal olha pra ele e fala, a gente se encontra, a gente se vê mais pra frente, eu não lembro direito como foi, mas é mais nesse sentido. Eu já fiquei pensando assim, meu Deus, será que vai ser um aliado? Porque se for, vai ser poderoso, porque o menino carrega a maldade no coração, viu? Imagine ele com o espírito do mal, então, não quero nem ver. Agora, uma cena que deixou meu coração na mão foi a cena em que o Somun ele vê o espírito mal que matou os pais dele e que também matou aquele primeiro caçador do episódio 1 ali perto da casa dele, e ele vai atrás. Gente,
Quando ele começa a ir atrás daquele espírito, eu já falei assim, não vai, chama os outros, avisa que você viu, sozinho você não vai conseguir, mas ele vai sozinho. E aí ele vai enfrentar aquele cara sozinho, ele não vai conseguir. Pela prévia a gente viu ele todo machucado. Então eu assisti assim, tão apreensiva, falando, por favor, chama os outros, por favor, não vá sozinho. Mas ele foi, gente, ele foi sozinho, por quê? Por quê? Mas enfim, eu espero que ele consiga sair bem. Então pela prévia a gente viu que ele tá machucado, mas eu quero que ele fique bem, até porque eles precisam pegar esse espírito mal e acabar com ele, porque de todos ele é ali o pior. Então é isso, gente, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Então nós gostaríamos muito de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando desse drama. Escreve aqui nos comentários, interage aqui com a gente que nós vamos curtir muito ler a opinião de vocês. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro do que acontece por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente no Instagram. Um beijo E até! Sai, demônio!